Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no nosso programa Dois Toques, a Casa do Futebol, para a gente trazer uma nota muito triste para o jornalismo esportivo. Nós que trabalhamos diariamente com notícias, informações, às vezes também opiniões, mas sabendo separar opinião de informação, né? E sempre buscando respeitar o próximo, né? E quando isso não acontece, quando essa linha é cruzada, a gente precisa ter humildade, se desculpar, como já aconteceu, inclusive aqui no canal Dois Toques, né? A gente sabe que às vezes é uma linha muito tênue, né? Quando a gente emite uma opinião e às vezes ofende uma outra pessoa. Mas quando a gente está falando de uma pessoa específica ou de uma instituição específica, beleza, você precisa tomar muito cuidado. Mas quando eu falo de uma coletividade, quando eu falo de milhares de pessoas, eu estou agindo com uma irresponsabilidade. Quando eu generalizo, eu estou agindo com uma irresponsabilidade muito grande. E esse tem sido o jornalismo esportivo do portal UOL. Um jornalismo irresponsável, desrespeitoso, preconceituoso. E a Mili Lacombe, ontem, ela foi a porta-voz, mais uma vez, que eu vou trazer aqui as outras vezes, em que a Mili Lacombe, ela foi não só desrespeitosa, mas espalhou informações e não consegue provar, ofendendo a integridade de pessoas. E dessa vez, a integridade da torcida do Botafogo, uma coletividade. Ela simplesmente disse que a torcida do Botafogo comprou a briga do John Textor contra a Leila Pereira. Não vejo o menor sentido nessa frase. Comprar a briga do John Textor, ok. Comprou a briga do Botafogo, a torcida compra a briga do seu time. Imagino isso. E que a torcida do Botafogo defende o seu macho, não defende o seu time, defende o seu macho. Assim que ela falou, se referindo à torcida do Botafogo e essa defesa, segundo ela, pelo John Textor. E aí traz uma série de fatos isolados para justificar essa frase preconceituosa, desrespeitosa, antiética para alguém que escreve em um portal como a UOL. Enfim, a gente vai dissecar tudo isso aqui depois da vinheta. Beleza, vamos lá. Eu acho que em nome da torcida do Botafogo, que acompanha aqui o canal Dois Toques, a Casa do Futebol, como é a Casa do Futebol, o que acontece no futebol de relevante, a gente precisa tratar aqui. E quando existe alguém num portal grande, pode ser bom, ruim, você pode ter simplesmente repulsa, mas é um portal que fala a muitas pessoas. Quando alguém utiliza esse portal para fazer da sua voz uma voz que chega a milhões de pessoas dizendo que os torcedores do Botafogo compraram um discurso de violência do Textor contra a Leila, contra o Palmeiras, e que a torcida do Botafogo, de uma forma até cega, da maneira como fala, defende o seu macho, não defende o Botafogo, defende o seu macho. Bom, vamos lá, né? Primeiro, acho que isso exigiria, eu como jornalista, tenho vergonha do que foi falado. E como botafoguense, me sinto ofendido, porque, primeiro que não é meu macho, e se fosse, não é problema dela. E segundo, que torcedor não defenderia o presidente, o acionista majoritário do seu clube, com o seu clube estando lá em cima? Eu gostaria de saber em que momento, eu gostaria de que ela retomasse a narrativa, em que momento John Textor ofende Leila Pereira. Você poderia trazer, Mili Lacombe, o momento em que John Textor ofende a integridade da Leila Pereira? Agora, eu quero ver você dizer em que momento a Leila não ofende a integridade do John Textor. Precisamos tomar discursos com muita responsabilidade. Ali não é a mulher que está falando. Ali é uma jornalista de um portal gigantesco como a UOL, que chega a milhares, a milhões de pessoas, botafoguenses ou não. O que a UOL está fazendo, esse jornalismo deprimente no ramo esportivo, é atiçar a violência,
é atiçar o que há de pior nas pessoas. E ela não vai conseguir fazer isso conosco. Sabe por quê? Porque a Mili Lacombe, ela é uma pessoa, ela já tentou difamar jogadores, e jogadores, não é qualquer jogador não, ela simplesmente tentou difamar o Rogério Ceni, a voz de uma jornalista dizendo que o Rogério Ceni falsificou a assinatura trazendo uma proposta do Arsenal da Inglaterra. Essa mesma pessoa que tenta ofender a torcida do Botafogo é mesmo que trouxe uma fake news e fake news pesada. Tanto que ela foi confrontada pelo próprio Rogério Ceni ao vivo e mentiu. Disse que não tinha dito nada disso. Olha só o que ela disse e olha só como ela respondeu para o Rogério Ceni. De quando ele falsificou a assinatura do Arsenal para ser que ele queria aumento no São Paulo. Ele forjou um documento para que o São Paulo desse... Como contada, né, Emílio? Para você dizer que ele forjou, falsificou... Por isso, preso, né? Ele foi afastado. Aí nesse terreno eu não entro. Pois é. Eu não entro porque aí é especulação. Eu acho que o discurso dele é muito dissimulado. Ele me lembra o Marcelinho, a mesma coisa. Isso me incomoda muito. Não é informação, aconteceu. Não, sim, aconteceu uma crise lá qualquer. Ah, teve uma proposta do Arsenal. Eu nunca tinha ouvido falar que ele falsificou a assinatura. Até onde eu sei é isso, ele falsificou a assinatura. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Cléber. É um prazer estar falando contigo. Eu só quero... Só para esclarecer uma única coisa. Acho que a opinião a respeito de um profissional, logicamente ela pode ser positiva, negativa. Mesmo quando os feitos são bons, você pode encontrar gente que opine de forma negativa. E acho que é um direito, né, que todos só vou pedir para que a senhorita prove o que ela está falando. Que eu falsifiquei uma assinatura perante o São Paulo. Tenho 16 anos de carreira no clube. Eu jamais assinei qualquer documento ou qualquer outra coisa de proposta ou alguma coisa assim. As pessoas vieram oferecer uma proposta para São Paulo. Não tem assinatura minha em lugar nenhum, em canto nenhum absoluto. Mas eu vou gostar que você ache esse documento. Não foi isso que eu falei. Não, eu não tenho o que procurar, porque não foi isso que eu falei. O que eu mas disse você falou, eu quis assistir o programa, senão eu não estaria ligando. Mas eu vou falar para você que fui honesto. E se eu tenho a história que eu tenho, é porque eu trabalhei para isso. Eu tenho família, minha filha. Eu tenho esposa, tenho filhos que me têm como exemplo. Então você nunca fale que eu falsifiquei uma assinatura. Porque você está mentindo. Eu não quero atrapalhar mais o programa, eu sei que é um programa 1h30. Você quer... Não, eu acho que se ele vir o tape do programa, eu ver que eu falei que eu não sabia o que aconteceu, que eu gostaria até que alguém explicasse. Ele se recusou a explicar, né? Então a gente não vai saber o que aconteceu. Você trazer uma falácia ao vivo, da maneira como foi, investigar e depois, pô, não era isso. A minha fonte me induziu ao erro e pedir desculpas, pedir perdão, porque você simplesmente joga a reputação do cara no lixo. E aí quando ela é confrontada, por isso que essas pessoas precisam do confronto. Você precisa trazer uma opinião contrária para que elas sejam confrontadas e tenham a possibilidade de falar assim, não, eu mantenho o meu discurso e a prova está aqui. Ela não tem provas e nem vai ter de que o John Textor ofendeu a Leila Pereira. Ninguém vai ter essa prova, porque isso nunca aconteceu. Eu não estou defendendo o John Textor de forma nenhuma, ele tem advogados muito competentes para isso, Mili Lacombe. Agora, a torcida do Botafogo, ela vai defender o John Textor porque o John Textor, ele é o sócio majoritário do Botafogo. Assim como a torcida do Palmeiras vai defender a Leila Pereira, sendo homem, mulher, homo, hétero, machista, feminista, sexista, não interessa. Vai defender o Palmeiras, simplesmente. Agora, curiosamente, ela pegou esse discurso por causa que algumas pessoas, eu não chamo de torcedores do Botafogo, algumas pessoas, não sei que pessoas são essas, tá? Amarraram bonecos, né, e colocaram a face da Leila Pereira simulando um enforcamento. Agora, quando a torcida organizada do Palmeiras também foi lá ofender a Leila Pereira, e não faz muito tempo não, tá? Que a torcida do Palmeiras foi lá ofender a Leila Pereira, e a Leila Pereira, inclusive, vai entrar com medida protetiva contra a torcida do próprio Palmeiras. Cadê a Mili Lacombe também dizendo os seus discursos? Cadê? Não tem. Porque a empresa UOL resolveu pegar o John Textor para bode expiatório das suas frustrações. E olha só que interessante, a própria Mili Lacombe, essa pesquisa, você pode na internet fazer, mas eu tive o prazer de assistir a um vídeo do canal do Thiago Franklin. Ele foi lá, como jornalista que é, pesquisou para se informar e não falar besteira como ela. E ele viu que a Leila Pereira entrou com um processo contra a Mili Lacombe. Por quê? Porque a Mili Lacombe, mais uma vez, foi fazer esse discurso aí de lacração, que isso é lacrar, isso é lacração. Eu tenho uma postura, eu tenho uma ideologia
Eu tenho que respeitar quem não tem. Se eu votei em A, você votou em B, eu não posso dizer que porque você está ao lado de B que você representa aquilo que há de pior no mundo. Eu não posso, eu não te conheço. E quem disse que o lado que eu tenho agora é o melhor? A gente está no mundo em que a gente precisa dialogar mais. A gente precisa largar essas ideias pré-concebidas e defender isso a ferro e fogo. A gente precisa dialogar. E aí, a presidente do Palmeiras, a esposa do presidente do Flamengo, elas têm processo contra a Miriam Lacombe. A Leila Pereira, inclusive, está aí o número do processo, você está vendo, contra a Miriam Lacombe, porque ela trouxe o ex-presidente da República para o Allianz Parque e tal. Isso é problema da Leila Pereira, isso é problema do Palmeiras. Se trouxesse qualquer pessoa, qualquer candidato, o que nós temos a ver com isso? Nós temos a nossa preferência e temos que respeitar a do outro. E a pessoa se vale do jornalismo, da voz que chega a milhões, para difamar uma pessoa. E a Leila Pereira entrou com um processo contra ela, é claro, em duas esferas, civil e criminal. Eu agradeço aí ao Thiago Franklin, que foi pesquisar, foi fuçar. E depois, sabe o que aconteceu? Olha só a coincidência, né? Esse processo foi retirado. A Leila Pereira até desiste do processo. E, curiosamente, a UOL virou a sala de visita, ou quintal, né? Porque tá mais para quintal, da Leila Pereira. Criaram até o Leila's Day, né? Olha só que coincidência, né? Então, esse é o tipo de jornalismo com o qual a gente não precisa se incomodar. Porque não é jornalismo. Isso não é jornalismo. Isso é panfletagem da mais barata. Como torcedor do Botafogo, eu gostaria muito, não que eu me importe com o que ela pense, mas então por que você está falando sobre isso? Porque muitas pessoas pediram. Aqui a gente escuta os nossos seguidores. Muitas pessoas pediram para nós falarmos sobre isso. Então eu não acho que vocês devam se ofender, porque é uma pessoa que nem é jornalista, né? Você vai procurar lá no perfil dela, não coloca jornalista, ela bota escritora. Pode escrever o que quiser, né? Inclusive essas baboseiras, essas besteiras, ofendendo os torcedores do Botafogo, porque é uma ofensa dizer que nós não defendemos o nosso clube, estamos defendendo o nosso macho. Bom, vale-se de uma identidade, qualquer que seja, de um portal que chega a milhões de pessoas para atingir não só o John Textor, porque ela não ofendeu o John Textor, ela ofendeu mais de 5 milhões de torcedores. Claro, tentou ofender, né? Porque eu não me sinto ofendido, porque sequer leio o que essa pessoa escreve. Mas chegou até mim, tive que, obviamente, olhar, tal, enfim, é lamentável. Eu acho que um pedido de desculpas é o mínimo, mas duvido muito que aconteça. Se acontecer, fico admirado, né? Vai me surpreender. Mas a gente precisa falar para vocês que gostam de futebol, com menos lacração e mais informação. Ter uma opinião, ok. Quando isso ultrapassa um limite do respeito com o próximo, a gente precisa parar. A gente precisa refletir. Errou, precisa se desculpar. Não sei se vai ser o que a Miriam Lacombe vai fazer, mas acho que a torcida do Botafogo não gostaria nada, né, de ser taxada como alguém que não gosta do Botafogo, gosta do dinheiro do sócio majoritário e defende o seu macho, independente do que acontecer. Mandou muito mal e eu precisava utilizar esse espaço aqui para dizer que o Dois Toques não compactua com esse tipo de jornalismo, não compactua com esse tipo de mídia. Volto a dizer, Palmeiras não tem nada a ver com isso. Um time vencedor, um time bicampeão brasileiro, um time que tem um super elenco, que não tem nada a ver com isso. Agora, sobre Leila Pereira, segura que na nossa próxima edição a gente vai trazer para vocês o outro lado. A UOL trouxe ontem o lado, né, festinha, o lado confete da Leila Pereira, não sei porquê. Um dia vamos descobrir, né, essa babação toda. Nós vamos trazer o outro lado. Quem é a verdadeira Leila Pereira para os torcedores do Palmeiras? Os torcedores do Palmeiras não são todos que têm essa babação que a UOL tem, não. A gente vai trazer aqui o outro lado, trazendo o discurso de um conselheiro importante dentro do Palmeiras. E muitas coisas que o pessoal da UOL esqueceu de falar. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.